Bem-vindo e bem-vinda ao nosso Papo de Psique. Mais um encontro aqui às terças-feiras, aqui neste canal de YouTube, o Alexandra Torres Comunique. E que bom ter você aqui com a gente, hein? E hoje o nosso tema é um tema super bacana. Você já parou para pensar em fazer uma prática que tem como principal objetivo conectar você com o teu corpo e fazer com que você possa relaxar pequenos minutos ao longo do teu dia e nesse relaxamento você dá uma revigorada para continuar trabalhando? Pois esta é a meta, é o objetivo de uma prática chamada de yoga restaurativa e que nós vamos conversar hoje sobre isso para que você tenha acesso a mais essa prática integrativa. De antemão, quero dizer para você que a tua participação aqui no nosso Papo de Psique é muito importante. Se você tiver qualquer sugestão de tema para o nosso Papo de Psique, basta enviar para o e-mail papodepsique@gmail.com. E lembra que um segundinho de um ato teu, que é dar um like aqui embaixo, nessa mãozinha, ela faz toda a diferença para que esse conteúdo possa chegar até outras pessoas. E se você gostar, claro, também compartilha com quem você acha que está precisando fazer uma prática para diminuir o ritmo, acalmar e acerenar. Sem mais delongas, nós vamos trazer aqui para bater um papo com a gente sobre este assunto, ela que é terapeuta corporal, que é a Luciana Lima, que eu já coloco aqui para conversar com a gente. Luciana, muito boa noite, seja bem-vinda ao Papo de Psique. Obrigada, eu que estou muito feliz de poder participar e trazer um pouco aí, Alexandra, dessa prática da yoga restaurativa, que veio para mim de uma forma muito bonita e que tudo que eu experimento, conheço e sei que eu posso levar para algumas pessoas, eu abraço, acolho. Então, eu estou muito feliz por essa oportunidade de falar um pouco mais sobre essa prática. Bom, você é uma terapeuta corporal. E aí eu Sim. queria começar aqui explicando, inclusive para quem vai nos assistir, o que é exatamente essa terapia corporal e qual é a importância dela? Certo. Bem, eu já sou terapeuta há alguns anos, né? E aí, todas as práticas que eu fui desenvolvendo, estudando, aumentando o meu conhecimento, sempre me levava para esse cuidado com o corpo. Sempre esse olhar específico para o corpo. E aí eu vim me formando em várias práticas. E por que isso? Porque lá atrás, na minha adolescência, eu tive depressão, e aí a depressão, a gente sabe que é mente e que o corpo vai responder a toda aquela confusão mental que você está, emocional, né? E aí eu sempre olho assim, eu acho que tudo que a gente tem, que vem para a vida da gente, a gente tem que ver um lado positivo, porque é um aprendizado, né? E aí, o que foi que essa depressão que eu tive na adolescência me trouxe? Puxa vida, como eu preciso olhar para o meu corpo, olhar para a minha mente e começar a cuidar disso na minha vida. E aí eu fui me voltando, abrindo o olhar para as práticas integrativas que existiam naquela época, né? E aí eu fui procurando, fui chegando, fiz algum tratamento com florais, conheci o Reiki, a partir do Reiki me tornei mestra em Reiki, e aí fui conhecendo outras práticas. E tudo me vinha essa questão do corpo, né? Como esse corpo ele precisa estar saudável. Mas ele tem que estar saudável não só pela alimentação, pela nutrição da alimentação, mas a nutrição de uma forma geral, porque quando a gente fala de nutrir, a gente não fala só do alimento que a gente vai ingerir, né? Então, essa nutrição, não só pela uma atividade física, não só pelo alimento, mas uma nutrição espiritual, mas uma nutrição energética, uma nutrição emocional. E aí foi interessante, Alessandra, porque tudo ia me levando para práticas corporais, né? E aí eu cheguei à massagem ayurvédica,
paralela à massagem ayurvédica, a formação, eu estava fazendo arte-terapia em práticas corporais. Então, veja como tudo vinha. A gente vai atraindo, né? Mais daquilo As que a coisas vão nossa se energia conectando, né? vão se conectando, o que a gente chama de sincronicidade, né? E aí as coisas foram acontecendo e foram chegando. E aí, a partir da massagem ayurvédica, que eu entrei nesse universo desse contato físico, né? O reiki já me trazia isso, mas pela ayurvédica, que é o toque da massagem, né? Uma massagem milenar indiana. E pelo toque, eu, caramba, como é bom trabalhar com o corpo, né? Como é bom entender os sinais que o corpo da gente traz. E a gente vê a pessoa que chega no teu espaço terapêutico, não só um corpo físico, mas ali é um corpo mental, ali é um corpo energético, ali tem emoção, ali tem vida, né? E tudo isso está junto, não tem como a gente separar, né? É E isso que eu aí, a partir daí, acho. eu fui trabalhando, entrando com outras práticas, e chega para mim em 2000. Oi? Chegou Oi. para você em Eu 2000? ia falar como chegou para mim a yoga restaurativa Pode em continuar. 2021. Né? Aí chega a yoga, a gente saindo aí dessa pandemia, saindo da parte mais crítica da pandemia, né? Digamos assim. E aí chega para mim um link da yoga restaurativa através de uma amiga. Ela, Lu, eu vi, achei muito parecido com o que você já trabalha, com essa questão do cuidado com o corpo. E aí fui ver o que era a yoga restaurativa. E fui praticar a yoga restaurativa. E aí, quando eu pratiquei, eu disse, puxa vida, que coisa maravilhosa. E como isso eu posso levar para os meus clientes? Quanto mais eu posso levar de práticas que possam ajudar nesse dia a dia, né? E aí fiz a formação e sou apaixonada pela prática. Uma coisa que eu acho muito bacana, Luciana, era isso que eu ia comentar naquela hora, é que o que eu acho bacana das terapias integrativas é que elas não olham o ser humano de uma forma cartesiana. Nós vamos olhar o ser humano como esse Isso. todo. Não é apenas, digamos assim, um pedaço de carne, não é apenas um braço, não é apenas uma mão, não é uma dor no joelho. Essa dor do joelho pode estar conectada com uma dor emocional, o medo, a dor da lombar, que eu não consigo mais fazer faxina dentro de casa, está conectada com um grande sentimento de medo, ou com uma pessoa, muitas vezes, que tem medo de tudo na vida e que fica ali se bloqueando. Uma dor no pescoço, uma dor na coluna, muitas vezes está conectada a uma maneira rígida da pessoa se posicionar diante dela e diante da vida. E Isso, exatamente. não é? E quando as pessoas chegam para a prática integrativa, elas querem solucionar a dor, elas querem solucionar o problema. E elas são Exatamente, exatamente. convidadas a uma reflexão que é muito maior, que é uma reflexão de que o seu corpo, ele também é o reflexo do seu emocional. E como é, né? A gente sabe que a própria psicologia traz isso, né, Alexandre? O corpo fala, né? Isso Isso. pode até parecer clichê, muito repetitivo, mas eu sempre digo para os meus clientes, é isso, o corpo fala com você Eu digo que diariamente, às você vezes ele precisa grita. perceber. Eu digo que às vezes ele Ele fica assim. grita, ele esperneia, ele coloca a sirene assim, ó, para você olhar para Pelo ele. amor de Jesus Cristo, olhe para Exato, mim. olhe para mim. É por aí, é por aí. E assim, essas práticas integrativas, eu também sempre coloco assim, ela pode ser muito desafiadora para muitas pessoas. É Porque verdade. quando você vem com uma prática terapêutica, você tem que desconstruir tudo que você tem construído há um bom tempo na tua vida do que é cuidar da tua saúde, né? Primeiro você tem que ter esse olhar que a gente como terapeuta holístico traz,
de que você é um ser humano, que é tudo isso que a gente já colocou aqui. Corpo, energia, emoção, espiritualidade também. Então, a pessoa já tem que vir desconstruindo isso, né? Vem, chega no nosso espaço. E aí a gente vai falar de coisas que às vezes é muito nova para essa pessoa. E a gente vai desafiar ela a parar no dia para olhar para dentro, olhar para ela mesma, né? E isso para muitos não é fácil. É verdade. Não é fácil porque a gente tem uma rotina muito louca, para muitas pessoas é muito louca, né? Conciliar trabalho, família, às vezes mais de um trabalho, estudos, e aí você diz, eu não tenho tempo de parar, né? Então você É tem que ter uma verdade. reeducação nisso, né? Que tem que ter sim um tempo para você parar, de olhar para você, de respirar, de entender a tua mente, de entender o teu corpo, as tuas necessidades, senão a gente fica nessa roda viva e a gente se desconecta completamente da gente, né? E essas práticas, elas é um convite a isso, né? Então, por isso que eu falo que às vezes é desafiador, porque você tem que realmente parar para se olhar, né? E Você entender. entender o que está acontecendo. Você Exatamente. trouxe toda uma história aí, né, de terapias, e hoje você, dentre, digamos assim, a gama de trabalhos que você já faz, você incluiu o nosso tema de hoje, que é a yoga A restaurativa. yoga restaurativa, exatamente. Qual é digamos assim, o objetivo dela? Qual é o principal parâmetro que trabalha a yoga restaurativa? E se tem diferença da outra yoga que a gente geralmente conhece, que é aquela yoga que a gente se vira, torce, vira para um lado, vira para o outro. Isso, exato. Fala um pouquinho aí desse princípio da yoga restaurativa. Qual é a principal Uhum, diferença dela da outra prática de yoga? certo. A yoga restaurativa é a ciência do descanso, da meditação e da restauração. Ela vai ensinar você novamente a descansar, porque a gente já nasce sabendo descansar. Se a gente for observar um bebê, a gente já percebe que as próprias posições que o corpo do bebê fica são posições mais certas e acolhedoras para o corpo entrar em descanso, num relaxamento profundo e restaurar. Então, na verdade, Alexandre, a gente vai fazer um resgate de quando a gente vai nascer, de quando a gente nasce, dessa infância, desse corpo na infância. E a diferença que existe da yoga tradicional para a yoga restaurativa, a tradicional que a gente conhece, é uma filosofia, eu costumo dizer que é uma filosofia de vida, porque a yoga ensina a gente a respirar, ensina a gente a meditar, ensina a gente a parar para olhar para a nossa vida através do corpo e da respiração. E esses movimentos que você colocou, onde a gente vai alongar o corpo com algumas posturas que o yoga traz, às vezes sentada, às vezes deitada, muitas vezes em pé, e às vezes até de ponta cabeça, né? Tem alguns tipos de yoga que também traz esses movimentos. Já a yoga restaurativa, ela vai trazer esses asanas, que são essas posturas, com o teu corpo em repouso. Seja ele de barriga para cima, seja ele de barriga para baixo, seja ele deixando o teu corpo de lado, né? Então, são todas posturas que vão trabalhar o teu corpo em descanso, de uma forma bem acolhedora, bem leve, segura, tranquila, para que tua mente e corpo entenda que ali você pode repousar, que ali é teu espaço de repouso, né? Então a gente traz essa consciência corporal através da sessão da yoga restaurativa, de entender que pela respiração e o momento que você está sendo acolhido para iniciar a prática, você ali está fazendo uma meditação em movimento, você ali está olhando para a tua respiração, tá o que a gente chama de silenciar a mente, que não é deixar de pensar, mas deixar essa mente mais tranquila, porque no dia a dia ela está ali, um monte de coisa, né? Então, a yoga restaurativa traz você para esse momento de, opa, vamos desacelerar, vamos desativar
essa mente, esse corpo, para preparar a gente para o repouso, né? Então, de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila, o corpo vai trazendo a memória de quando éramos crianças, de quando éramos bebê, né? Bebezinhos. Então, é fantástico isso, porque a gente já tem isso no corpo. A gente só precisa reaprender a ativar. E, Luciana, você trouxe uma coisa que é um mal da sociedade atual, que é essa questão da velocidade. Isso. E, assim, uma coisa que me assusta, recentemente, ano passado, eu tive contato com 30 adolescentes, 30 jovens, na verdade, e o índice de ansiedade que a gente tem hoje na juventude é uma coisa que eu confesso a você que eu nunca vi, nem na época em que eu era jovem, em que eu era adolescente, Isso. eu nunca vi pessoas, obviamente, sempre tinham os apressadinhos, aqueles que eram os impacientes da história, É sempre verdade. houve, sempre tem. Eu mesmo, de vez em quando, sou meio assim, alvoroçada do juízo, mas com essa, digamos assim, gravidade, e o que é pior, que as pessoas normalizaram isso. Hoje é Isso quase é um que é status. preocupante. É quase um status. Você chegar e dizer assim, não, porque eu sou ansiosa. Parece que é um status. As pessoas chegam aí e enchem a boca, sim, para É, falar. exatamente. Já visto como normal, né? Visto como se isso fosse normal. E isso não é normal. Pois é. Não é normal. Mas aí a gente começa a entender que existem coisas, por exemplo, é uma juventude que nasceu numa aceleração de uma internet. Elas Isso. têm um Mundo celular na virtual. mão, de um mundo virtual, onde, se o celular estiver funcionando bem, com boa bateria, tudo vem muito rápido. E aí elas começam a achar que a vida também vai ser assim. Elas vão apertar um botão e tudo vai acontecer na hora que elas querem e que elas quiserem. Eu estou Isso. dando a ideia, eu estou dando o exemplo dos adolescentes, porque possivelmente tem muito pai, mãe, avô que vai nos assistir, mas eu quero dizer que nós adultos também estamos sofrendo com a ansiedade. Isso. Exatamente. E depois da pandemia, esses transtornos pipocaram. Já era esperado que nós teríamos uma segunda pandemia após a Covid, que seria a pandemia de saúde mental, e a gente está vendo isso aqui agora. Exato. Então, de que forma uma prática como essa, da yoga restaurativa, ela pode auxiliar, por exemplo, num problema como o transtorno de ansiedade, que hoje aflige milhares de pessoas no mundo e cujo Brasil é o campeão mundial em pessoas com esse tipo de transtorno? Exato. É muito triste esse índice, né, Alexandra? É Muito. muito triste. Porque, assim, a ansiedade, ela sempre existiu. Ela já era algo que já era estudado, né? A saúde mental já era vista com uma certa atenção. E eu acho que a pandemia trouxe um olhar mais gritante para isso. Que eu acho que isso é muito bom, né? Como a gente precisa voltar a atenção para essa nossa saúde mental. Então, a yoga restaurativa, como é que ela vai trabalhar na ansiedade, nesses tipos de transtornos emocionais? Ela vai trazer um equilíbrio, ela vai trazer, primeiro, um olhar para isso, né? Porque não adianta a gente saber que tem ansiedade e não querer olhar. A gente precisa parar para olhar. A gente precisa entender que para tratar, eu tenho que olhar para isso. E por que que eu entro nessa ansiedade? Qual é o gatilho que me traz para essa ansiedade? Como é que eu posso perceber no meu dia a dia que me deixa nessa ansiedade? Quando eu começo a entender isso, aí sim eu começo a olhar diferente para mim e para a minha vida. E a yoga restaurativa ajuda nesse processo a olhar para isso. Porque, veja, como ela vai
ensinando você a prestar atenção à tua respiração, ao processo meditativo, a silenciar, a desativar e entender que esse corpo aqui precisa de um descanso, precisa de uma noite de sono reparadora, precisa deixar você no dia a dia mais ativa e consciente. Então, essa ansiedade, ela termina não tendo mais lugar na tua vida, porque o teu foco é outro. O teu olhar vai ser para um autocuidado, né? Então, eu costumo falar que também é uma ferramenta de autoconhecimento. Porque eu estou ali no meu corpo, em postura, onde eu estou sendo acolhida, né, pelos materiais que a gente utiliza, onde eu estou sendo olhada com atenção, onde eu estou sendo olhada com carinho, com respeito, né, onde ali é meu lugar onde eu vou parar para me reconectar. Então, o que a mente vai vendo? Aqui está seguro, né? Aqui é um lugar que eu posso ser eu mesma, eu posso descansar. E aí esse descanso, esse relaxamento, essa restauração vai trazendo uma consciência maior para o corpo, vai trazendo, vai trazer, claro, provavelmente algumas memórias coisas que você precisa olhar, que você precisa rever, mas trazer de uma forma mais tranquila, mais leve, né? De uma forma que você vai saber lidar com mais tranquilidade. Você falou E que aí? na prática da yoga existem algumas posições que Isso. relembram, por exemplo, as posições dos bebês. E você Uhum. falou também numa outra coisa que me chamou a atenção, que é na sensação de acolhimento devido ao Isso. material que nós utilizamos. Eu queria que você Uhum. falasse um pouquinho sobre isso. Como é que funciona a yoga restaurativa na prática? Que posições são essas? E que Uhum. equipamentos são esses que você utiliza e que passam essa sensação de conforto? Certo. Essas posturas, para quem já é praticante de yoga, talvez seja mais fácil de entender, né? Mas para quem não é, temos alguns asanas e posturas do yoga, onde você coloca o teu corpo totalmente em repouso, né? São posturas deitada. Então, a yoga restaurativa você faz no chão, em um tapetinho de yoga, ou você bota uma manta para deixar o teu corpo confortável e você não ficar diretamente no chão. Você pode também fazer na cama, né? Mas de preferência uma base, uma cama que traga uma estabilidade para o teu corpo. E quando eu falo da postura da criança, é porque se a gente olhar direitinho um bebê quando ele dorme, primeiro que a respiração dele é uma respiração de entrega, né? De uma entrega assim para aquele momento que ele está ali dormindo. E aí o corpo ele entra numas posturas de acolhimento que é fantástico, que a gente perde isso quando vai crescendo, né? Aquela coisa, quando está emborcadinho, todo encolhidinho, quando está de lado a forma que você acolhe o travesseiro e o lençol. E aí, na prática da yoga restaurativa, a gente utiliza alguns bolsters, alguns apoios, que aí podem ser travesseiros, almofadas, mantas, toalhas, alguns materiais que a gente utiliza também do próprio yoga, onde a gente vai trazer aconchego para o teu corpo, onde a gente vai acolher. Todas as articulações vão estar acolhidas, vão estar com uma manta apoiada, todo o teu corpo vai estar com aquela sensação de que ele está sendo abraçado pelos materiais. É muito interessante isso, porque é essa sensação que a gente sente mesmo, né, de que tudo que está ali em volta de mim, todos os materiais que eu estou utilizando, ele está deixando o meu corpo acolhido e automaticamente o que a gente manda para o nosso sistema nervoso central? Tu estás segura, né? Aí é teu espaço de segurança. Então, a segurança, o que é que diz para a gente? Descansa.
desativa, aqui você pode relaxar, né? E tudo isso leva a gente a restaurar essa mente, restaurar esse corpo. Então, esses materiais, eles auxiliam em cada postura que a gente bota do corpo da gente, seja de barriga para cima, seja emborcada, seja de lado, né? São várias posições que a gente utiliza, seja com o tronco mais elevado, seja com as pernas mais elevadas, mas toda essa movimentação do corpo em repouso e com materiais auxiliando. Luciana, quanto tempo leva em média a prática da yoga restaurativa? Porque você falou que assim, ela é uma coisa que ajuda a gente a desacelerar. E aí, eu vou juntar duas perguntas. Quanto tempo ela leva? E se é Sim. possível, por exemplo, algumas técnicas ou algumas posições serem utilizadas no menor tempo ao longo do nosso dia, no momento em que a gente esteja assim, angustiado, esteja no momento mais de estresse no trabalho, se há também essa possibilidade de algumas posições ou algumas técnicas que são utilizadas na yoga restaurativa serem utilizadas de uma maneira, digamos assim, em menos tempo e ao longo do dia da pessoa. Sim, sim, claro, claro. A sessão, ela é mais ou menos 1h, 1h20, mais ou menos isso, não mais do que isso, né? Se a gente faz uma prática de 1 hora, a gente pode colocar 2 posturas, no máximo, se for para 1h20, 3 posturas, né? E o porquê disso? Porque o importante não é o número de posturas que a gente vai botar naquela prática, mas sim fazer com que o seu corpo entre no repouso, né? E aí a gente tem que observar aquela pessoa que está entrando no nosso espaço. Esse olhar que a gente falou lá no início, né, Alexandra, de olhar para o ser humano de uma forma particular, individual, mesmo que seja uma prática coletiva, mas cada um ali é um ser individual e ele precisa de uma atenção individual, né? Então, geralmente é em torno de 1 hora, 1h20. E a segunda pergunta que você me fez é se podemos fazer ao longo do nosso dia. Podemos. Agora, a gente precisa ter um espaço onde a gente possa ter um silêncio, né? E por que eu digo isso? Porque você não vai ver uma prática de yoga restaurativa num lugar aberto, com barulho, né? Um exemplo, eu não posso fazer isso no parque, né? Eu não posso fazer isso dentro de uma sala onde tem um monte de gente passando, conversando, fazendo algum tipo de barulho, porque vai tirar a tua atenção. E como é que essa mente vai conseguir silenciar e repousar, né? Então, a gente precisa de um ambiente silencioso, até para poder o teu corpo conseguir desativar e perceber que está seguro ali. Porque se tem barulho no entorno, vai tirar a tua atenção. Vai fazer com que a mente comece a acelerar novamente, aí você vai querer abrir o olho para entender quem é que está falando, então você vai ficar dispersa, né? Vai dispersar. Então, tem como fazer? Tem. Aí eu precisaria, para quem trabalha em casa, home office, é mais fácil isso, porque você pode pegar um cantinho da tua casa até o teu próprio quarto, e aí tirar uns 10 minutinhos, 5 a 10 minutos, entrar numa postura da yoga restaurativa e conseguir, naqueles minutos, restaurar, né? Se as crianças estiverem na escola, né? Na hora que as crianças estão na escola. Porque o povo que está em home office com criança em casa, minha amiga, para ter silêncio é uma coisa Agora, assim. deixa eu dizer a você, viu, Alexandra? As crianças também gostam de fazer yoga, né? Tanto a yoga tradicional, existe a aula de yoga para criança, né? Que isso é fantástico, porque eu você acho já maravilhoso isso. Porque você ensina a criança a aprender a utilizar isso. E para a criança é tão natural fazer isso. É tão simples, né? Então você vê criança com várias práticas. Tem crianças reikianas, né? Tem crianças dentro que pratica yoga, tem yoga que pratica yoga restaurativa. E você vai ver que são crianças que, mesmo que elas sejam crianças, pular, brincar, hiperativas,
mas elas também conseguem, em alguns momentos, silenciar, parar e fazer aquela prática, né? E entra num processo muito natural, porque criança não tem ponto de vista, né? Criança tá Sim, assim, ela vai, é ela verdade. confia, né? Ela É. faz, ela tá, é para fazer, tá, eu faço. E aí, isso é muito bom, né? Porque ela vai e ali ela já tá num processo de confiança, ela, opa, né? Ela percebe que aquilo dali também é bom, né? Sim, Claro que com criança, um tempo, um time é diferente, né? é. Mas, assim, o que pode fazer para os pais aí que querem fazer essa prática, de repente, procurar aula de yoga restaurativa, procurar sessões de yoga restaurativa, é chamar essa criança para fazer junto, Uhum. né? Vem aqui, vem junto comigo, com a mãe, vem junto com o pai, vamos aqui brincar, vamos aqui fazer uma atividade diferente para o teu corpo. E a criança vai, porque ela é curiosa, ela quer saber o que é aquilo, ela quer entender o que é aquilo, né? Então, eu acho que você também pode convidar a tua criança a entender e perceber o que é aquilo. Quando a gente vai para uma aula de yoga tradicional para criança, o professor de yoga, ele traz materiais, ele traz brinquedos, para poder a criança, Hum, a partir daquele brinquedo, trazer o yoga para o teu corpo. Então, veja que você pode trazer ferramentas e formas de ensinar essa criança também a desativar para descansar, né? E aí eu digo aí, pai e mãe, convide seus filhos a participarem, né? Porque é possível, sim. É tudo uma questão de a gente reeducar, né? Nos sim. reeducar, reeducar nossas crianças, para que entenda que isso também vai ajudar, né? Nosso dia a dia. Luciana, diante de tudo isso que você está trazendo, que indicações? A yoga restaurativa, ela tem uma indicação específica? Ela é apenas para pessoas que querem aprender a descansar? Ou ela também tem, digamos assim, atribuições terapêuticas? E aí, a gente trazendo aqui, por exemplo, pessoas que possuem síndrome de pânico, pessoas que estão com problemas de depressão, pessoas que têm outros problemas de saúde, às vezes, como artrose, artrite, problemas de coluna. Essas pessoas, elas também podem se beneficiar dessa prática? Se sim, de que maneira? Com certeza se beneficia. Todo tipo, olha, não tem restrição para a yoga restaurativa, né? Para quem tem algum problema físico, o que a gente indica? Para fazer uma prática no chão é mais complicado, né? Porque essa pessoa Sim. tem que ir para o chão, então é toda um movimento que talvez termine prejudicando se você tem um problema de coluna, joelho, né? Então a gente diz, faça na cama. Agora, um colchão que te dê uma estabilidade para o teu corpo conseguir entrar no processo, né? Um colchão mais Então, durinho. exatamente, mais estável, mais duro, né? Uma Aham, mais densidade mais firme, digamos firme. assim. Exatamente. E não tem contraindicação, não tem idade, todo mundo pode fazer. E quando você traz, que eu acho muito importante aí, Alexandra, ele é voltado, sim, para síndromes, para quem tem doenças autoimunes, né? Para todo tipo de distúrbio e o que a gente pode dizer que é considerado doença no nosso mundo, né? Para tudo isso, tudo, tudo, porque a gente trabalha o sistema nervoso central. Então, trabalhando o sistema nervoso central, a gente está atuando em tudo isso, em todo e qualquer tipo de trauma, seja o trauma físico através de uma pancada, de uma queda, de um acidente, ou trauma psicológico, né? Traumas que a gente viveu e às vezes aquela mente, por proteger a gente, esconde, né? Trauma que alguns traumas que a gente vive que travou a vida da gente, que nos deixa paralisado na vida, em algum âmbito, seja âmbito emocional, seja numa relação com alguém, seja profissional. Então,
A yoga vai trabalhar com tudo isso. Com tudo isso, tudo isso. Por quê? Como? Porque como a gente trabalha o sistema nervoso central, a mente e o corpo vai entender e vai trazer um equilíbrio para essa emoção. E vai dizer para você que é possível, sim, você sair desse lugar que você está. Esse lugar de dor, seja de dor física ou dor emocional. Porque dor, a gente não pode viver com a dor e achar que isso é normal. Não pode, isso não é real, né? A gente escuta muitas pessoas dizendo, como você colocou, que a ansiedade é algo normal, né? Que as doenças autoimunes, agora, a gente vê a quantidade de gente que está com doença autoimune. E tudo isso a gente sabe que é esse emocional, de quanto está abalado, de quanto precisa ser visto, né? De quanto eu preciso olhar para isso, de como essas pessoas precisam ser vistas e acolhidas, né? Então, serve para tudo isso, né? É para a vida da gente. Então, vai Tem ajudar idade? e muito. Tem idade mínima para começar a praticar a yoga restaurativa? Ou já posso começar da minha fase de bebê? O Já posso bebezinho levar meu naturalmente bebê já que não quer, faz. meu bebê que não quer dormir. Atenção, pais e mães em desespero aqui, insones noturnos. Pai e mãe que estão com seus filhos insones, seus bebês insones, também pode levar para fazer a yoga restaurativa. Veja, a gente não tem aula para o bebê de yoga restaurativa, né? Mas para o bebezinho eu dou até dicas para os pais aí. Para o bebê que tem insônia, você primeiro tem que ver qual é o tipo de distúrbio que essa criança vem que está causando essa insônia, né? Porque não é normal um bebê nascer e ter problema com sono, né? Porque ele já nasce sabendo descansar, ele já nasce sabendo restaurar. Então, se esse bebê está com distúrbio de sono, eu preciso primeiro entender o que é que traz esse distúrbio. Eu acho que, às vezes, os pais, e é muito natural acontecer isso, se perdem, porque imagina, você está cansado daquela rotina, né? Do bebê que troca o dia pela noite, Sim. né? E às vezes você não consegue parar para olhar e entender o que é que está acontecendo com meu filho, que ele não dorme, né? Então eu preciso buscar ajuda para ver isso. Então tem muitas práticas que podem auxiliar. Você tem um trabalho com florais, que pode ajudar o teu bebê, com óleos essenciais, né? Que você pode colocar no ambiente do quarto do bebê, no próprio bebezinho, para ir reconectando esse bebê e ele entender que aquele espaço onde ele está é seguro e ele pode dormir, né? Você tem que olhar como foi a tua gestação. Aí a mãe tem que ver se a mãe está amamentando, que tipo de alimentação ela está ingerindo que pode influenciar no sono da criança, né? Então tem outros meios de ajudar, porque o bebezinho, como eu disse a você, né? Ele já tem esse corpo já preparado para o descanso. Agora, se for uma criança maiorzinha, né, uma criança assim, que entenda que aquele momento ela vai vir para fazer uma atividade de corpo, claro que ela não vai ter um entendimento como a gente adulto, né? Claro. Mas, um exemplo, quando a gente vai trabalhar a criança para Reiki, para ser formada no Reiki, uma criança a partir dos seus 6, 7 anos, e hoje essas crianças de 6, 7 anos já são crianças bem diferentes da época da gente, né, Alexandra? São crianças Totalmente. assim, que já tem Muito. uma fala, né? Um cognitivo assim, né? Eu tenho um amigo que ele é da área de TI. E ele brinca, ele diz, menino, não sei o que tem essas crianças de hoje não, que é um processador. O processador dessas crianças é um negócio assim, fora do normal. Exatamente. Então, isso facilita para a gente mais ainda, porque a gente vai falar e essas crianças elas vão entender o que a gente está dizendo. Né? Exatamente. Ela vai entender. Essas crianças de hoje entendem com mais facilidade. E não precisa pensar como vai dizer, fala de uma maneira mais simples, mostra, né? E aí, trazendo essa prática para essas crianças a partir dos 6, 7 anos, tranquilamente. Agora, claro, sabendo que o tempo delas é diferente.
né? Então, a gente não pode botar numa sessão uma criança junto com um adulto. Quando eu Entendi. falo que o adulto está em casa e vai convidar o seu filho para fazer, é para poder aquele convite aproximar os pais dos seus filhos. Porque é gostoso você fazer algo com a tua criança, né? Mas dentro de uma sessão mesmo, as crianças fazem em momentos diferentes do adulto, porque elas têm um tempo diferente, né? Então, a Muito. fala é diferente para essa criança, né? Luciana Lima, muito, muito, muito obrigada. Eu espero que a gente tenha despertado a curiosidade de pessoas que estejam aqui nos assistindo. E agora uma coisa que é Também. muito importante, né? Como é que o pessoal te acha? Quem tiver interessado aí em conhecer a yoga restaurativa, o Isso. pessoal que quiser aí marcar uma prática contigo, como é que essas pessoas podem fazer? Diz aí. Certo. Eu tenho um Instagram, que é @lucianalima.terapias, e tem meu telefone, que é o 998598103. Esse número também está na minha página do Insta, né? Está lá no link da bio, que você pode entrar, entra no WhatsApp e já conversa diretamente comigo. Lembrando que pode ser sessões individuais, pode ser em grupo também, tá? Como a gente faz o grupo da yoga tradicional. A yoga restaurativa também pode ser feita em grupo. Ela pode ser feita online e ela pode ser feita também presencial, né? Então, Que pode me maravilha. procurar se tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição. Maravilha. Luciana Lima, muitíssimo obrigada mais uma vez aí pela tua presença aqui no nosso Papo de Psique. E para você que esteve conosco até agora, muito obrigada aí pela tua audiência. Se você gostou desse papo, não esquece de dar o teu like aqui embaixo. E se você conhece alguém que está precisando muito aprender a parar, compartilha esse Isso. vídeo, compartilha esse vídeo para que ela possa aí conhecer e quem sabe até se interessar por essa prática da yoga restaurativa. E eu espero você, sabe quando? Na próxima terça-feira, isso mesmo, nada de quinzena. Agora a gente vai estar semanalmente aqui, nos encontrando toda terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no Papo de Psique. Então, espero você na próxima semana. Até lá!